Boa noite, irmãos. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Neste momento, eu convido os irmãos para que curvem as vossas cabeças. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, nós entramos na Tua presença para Te agradecer, ó Pai. Obrigado por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelos livramentos, ó Deus. Obrigado, Senhor, por essas portas abertas, ó Pai. Obrigado porque nós temos um lugar para nos reunir, para Te louvar e agradecer ao Teu nome, Pai. Que o Senhor possa estar em nosso meio, que o Senhor possa abençoar este culto, ó Deus. Que tudo que venha a ser feito aqui seja para a honra e glória do Seu nome. Ó Pai, abençoa cada um dos irmãos presentes aqui. Abençoe aqueles, Senhor, que estão a caminho. Abençoe, Senhor, aqueles que estão assistindo pela live. Que o Senhor possa colocar a Tua mão poderosa de poder, Senhor, sobre a vida de cada um de nós. Ó Pai, nós te pedimos pela vida das nossas crianças. Que o Senhor venha guardar, Senhor, cada uma delas, ó Pai. Livrar, Senhor. E, ó Deus, nós te pedimos pela mensagem de hoje, que o Senhor já preparou, Pai, o Teu servo Taviano. Que essa mensagem venha falar aos nossos corações. Ó Pai, fique conosco. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a ficarem de pé. Vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor. Encontra-se em Salmos, capítulo 125. Já está ali na tela, os irmãos podem estar acompanhando. Eu vou estar lendo. Que diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cedro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. Faz-se o bem, faz-se o bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á, ó Senhor, com que as obras a maldade. Paz haverá sobre Israel. Amém? Eu convido o grupo de louvor. Vamos louvar ao Senhor e engrandecer o nome dele. Vamos louvar ao Senhor. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei.
dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, você celebrando minha vitória, eu te louvarei, sobre toda a terra. Novo som se ouvirá, tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. Quanto mais o tempo passa, mas quero ver. O povo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. Som da festa vai subir, sua glória descerá, ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Mais uma vez, todo mundo. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, de aleluia. Amém, glória a Deus. Como nós lemos agora à noite, os que confiam no Senhor será como os montes de Sião. E nós vamos louvar este louvor. É um louvor que eu acredito que toda a igreja conheça. E ele fala, ele traz a segurança de nós confiarmos em Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem
que confiam no Senhor. São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Viver não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Pra viver não dá, sem Jesus não dá. Viver não dá, sem Jesus não dá. Glória a Deus. Salmo 139 nos diz que se nós subirmos com asas, como águias, se a gente estiver lá no céu, o Senhor está lá. Se nós descemos até o mais profundo mar, o Senhor está também. Lá está a mão do Senhor. A mão do Senhor está onde nós não sabemos ainda. Se você tem algo para resolver essa semana, o Senhor já está lá. Se você tem uma cirurgia para fazer daqui 3, 4 meses, o Senhor já está lá. E nós vamos cantar essa música, confiantes, que o Senhor está conosco. A presença dEle nos acompanha. Ele está todos os dias ao nosso lado, em nós, e já está amanhã no nascimento da Gabriela, a netinha do pastor. E eu creio que aquela sala já está sendo habitada pelo Espírito Santo. Amém? O Senhor está onde você ainda vai. Amém? Se vocês quiserem sentar um pouquinho, a gente canta a primeira vez, na segunda vez os irmãos podem cantar juntos. Vamos lá? Lá no fim do horizonte, no canto mais distante, lá a tua mão está. Lá acima do universo, nas linhas de um verso, lá o Senhor está lá, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está.
coração que chora, no abraço que consola. A tua mão está. Se eu for ao céu, eu vou ao mais profundo mar. Ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Deus está em todo lugar. Deus está. Quando amanhece, Deus está. No fim do dia, Deus está. Deus está. Conhece tudo, Deus está. E o que preciso nele está. Deus está. E é o meu consolo, Deus está. Nossa alegria nele está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos lá. Vamos ficar em pé. Lá no fim do horizonte, no canto mais distante, lá do começo, a tua mão está. Lá acima do universo, nas linhas de um verso, lá a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Lá no imenso firmamento, em todos os momentos, lá a tua mão está. Lá no coração que chora, no abraço que consola,
Quando amanhece, Deus está. No fim do dia, Deus está. Deus está. Conhece tudo, Deus está. E o que preciso nele está. Deus está. É o meu consolo, Deus está. Nossa alegria, Deus está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, vamos declarar isso. Ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. A tua mão está. Amém. Vamos poder sentar um momento. Nem sempre nós podemos ver, mas o Senhor está nos momentos que mais precisamos. Muitas vezes não sabemos nem o que falar, não sabemos como clamar, e o Senhor, lá Ele está. E neste momento, nós vamos para um momento missionário, com a nossa irmã Célia, que é a promotora de missões. Ela já está de volta, ela esteve viajando. Eu tenho certeza que ela tem bastante novidades para nós. Logo após, ela vai dar todas as informações de quanto foi arrecadado nas nossas cantinas. E não esquece que hoje nós temos cantina missionária com departamento infantil. Graça e paz, igreja. Como a Cleide falou, né, já estou de volta, 15 dias sem participar dos cultos. Quando começou o primeiro louvor, eu já me alegrei, né, porque é muito bom estar na casa do Senhor. E esse hino que nós cantamos agora por último, falou muito ao meu coração, porque Deus está aonde a gente está, né, e eu pude sentir isso em todos os passos que eu dei. Como eu falei aqui ontem, no culto das mulheres, eu chorei muito antes de viajar, porque eu queria companhia para voltar. Que eu fui acompanhada com o sobrinho da Dail, mas voltei só entre aspas. Mas Deus estava comigo, né? Em todo o tempo, aonde eu pisei, Ele estava comigo, e eu pude sentir, né, tranquilidade, e sabendo que tinha muita gente orando por mim, né? Na hora que eu estava saindo daqui de São Paulo, uma cunhada minha de Juazeiro do Norte, que é mãe do rapaz que foi comigo, falou assim: estou orando por você. Nossa, aquilo me deu uma paz, né? E isso é importante, irmãos, quando a gente sustenta o outro em oração, porque a gente sabe que através das orações dos irmãos, Deus está com a gente. Ontem mesmo, algumas irmãs aqui no nosso culto da MCM, falando de que tem medo de fazer cirurgia. E na hora que eu estava entrando dentro quando vai entrar no avião, eu fiquei assim pensando: meu Deus, o que é mais pior? Ir para a sala de cirurgia ou entrar dentro desse avião agora? Porque era 15 horas de voo. E eu ficava assim, sabe? Porque eu já passei por várias cirurgias, então eu ficava assim pensando: e agora? O que é pior? Mas graças a Deus, Deus estava comigo, né? E vai estar com as irmãs que fizeram os seus pedidos de oração aqui ontem a respeito de cirurgia. Bom, hoje é o nosso último culto, né, de missões mundiais, mas os irmãos têm a oportunidade de ainda continuar ofertando pelo Pix da igreja, aí acrescenta 2 centavos no final.
Nós ainda não sabemos o quanto arrecadou. O pastor mandou uma mensagem para o irmão Eide, só que ele ainda não respondeu. Mas eu sei que nós já ultrapassamos o nosso alvo, para a glória do Senhor. Amém? Nós agora vamos falar a nossa divisa. Vamos todos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Verdade, tem que falar o endereço, né? Porque senão a gente não vai saber que está na Bíblia. Né? O nosso alvo de missões mundiais esse ano é R$30 mil, né, para todas as igrejas que fazem parte da Junta de Missões. Né? E o tema é: vamos completar a missão no amor do Pai. Então nós fazemos parte. É milhões, foi mal, é milhões, né? Então nós fazemos parte desta campanha, né? Eu recebo muito no meu Instagram mensagem de o que eles têm feito, tanto aqui no Brasil como fora. E, irmãos, eu fico pensando, é muito dinheiro para fazer a obra do Senhor. Então nós temos que ajudar esses irmãos em orações e com as nossas ofertas. Amém? Nós vamos passar 2 pequenos vídeos a respeito um pouco do que eu vi nas Filipinas, que a irmã Inajá pediu para mim falar um pouco a respeito. Enquanto as irmãs preparam, né? Meu filho gravou lá junto comigo e minha nora, né, um pequeno vídeo. E esses daí foi desse que vai passar agora, foi uma tribo, não foi bem uma tribo indígena que eu visitei, mas um local onde eles vão. Aí eu vou explicar por que eles vão até lá. Ok. Esse local aí eu visitei, acho que foi no dia 12 de março. E aí eu pedi para o meu filho mandar um áudio para mim, né, explicando a respeito disso. Porque além da língua lá que eles falam ser inglês e... deixa eu ver outro nome aqui. Bisai. Esses índios não falam nenhuma das duas línguas. Eu vou explicar aqui, eles moram nas montanhas e descem 200 quilômetros mais ou menos, uma boa parte a pé e a outra parte conseguem carona, porque eles moram na aldeia. Eu vou ler o que meu filho falou a respeito deles. Eu vou falar uma parte que a irmã Inajá falou, depois eu entro na parte deles. Lá nas Filipinas, irmãos, 6% muçulmanos. Quase 3% de seitas que os pastores se consideram como o Salvador. Enquanto a gente andava lá na cidade, a gente passou em frente a uma igreja
a gente escutou uns louvores, mas eu não sei se era evangélica ou não. Foi um dia que a gente estava caminhando. E menos de 2% são evangélicos. E 78% são católicos romanos. De Porto Princesa, para onde o meu filho casou, é mais ou menos entre 268 quilômetros a 285. De van, quando a gente foi 5 horas de viagem, e retornando de ônibus foram 7. Nesse percurso, o tempo que eu estava acordada, porque eu tive que tomar remédio para enjoo, por causa que era muita curva, então eu vi uma igreja de mormons, uma igreja batista, uma episcopal. Eu não sei se os irmãos conhecem, mas Petrolina e Recife tem muito dessa igreja episcopal, é uma igreja evangélica, 2 testemunhas de Jeová, uma adventista e tinha algumas igrejas católicas. Lá em El Nido, onde eu estava, tinha também um hospital adventista, bem perto da casa onde a gente estava hospedado. E uma coisa que eu disse aqui ontem para as irmãs, além da dificuldade da língua, que eu percebi para ser evangelizado lá, é alimentação. Né? Eu não sou muito exigente com alimentação, porque eu como até buchada, que tem muita gente que não come. Mas a comida lá é muito adocicada, uns molhos muito adocicados, então isso não caiu bem no meu estômago. Teve um dia que eu passei mal, um dia antes de viajar, mas graças a Deus, Deus me deu tranquilidade. Até meu filho também ficou ruim naquele dia, né? Mas o Senhor assim nos sustentou. E a alimentação é bem parecida com a nossa, só que, como eu falei, tem esses molhos adocicados. E eles de manhã, eles comem um café da manhã, o de jejum, com pão e café, e logo em seguida eles comem arroz, não tem feijão, é arroz, peixe e os molhos, sabe? Então eu saía só no café e no pão. E mais tarde, meio-dia, o almoço e a janta, e tinha o lanche da tarde. Então meu filho falava assim: mãe, come, mastiga direito, que a mãe está comendo como se estivesse enjoada. Mas era por causa do adocicado da comida. Eu já estava assim, sabe, até na véspera, antes de eu viajar, que eu estava já me sentindo mal, eu falei assim: amor, procura ovo cozido, eu preciso comer ovo, qualquer coisa para forrar o meu estômago para viajar amanhã. Porque quando eu pensava nas curvas para voltar, e na minha cabeça 5 horas de viagem, né? Mas quando eu pensava, eu voltar com o estômago vazio, eu vou vomitar o caminho todo, né? E a gente já estava em outra pousada, porque a família da minha nora já tinha ido embora, então a casa ia ficar muito cara para a gente, então ele já tinha arranjado essa pousada. E foi aí que eu passei mal. Não sei se foi a comida ou a água, porque falaram para ele para a gente ter muito cuidado com a água daquele local. A gente estava bebendo água mineral, só que diz que só de escovar os dentes a gente já pega bactéria. Então eu fiquei bem ruim do dia 19 para o dia 20 e eu retornei no dia 21. E ele também ficou ruim. Então eu não conseguia comer. Aí ele saiu com a minha nora, trouxe abacaxi, foi o que eu passei o dia, foi comendo abacaxi. E de noite eu falei: arranje o ovo cozido para me comer, que eu preciso para poder viajar amanhã, com forrar o estômago. Nem pão eu conseguia comer, porque o pão era adocicado. Mas graças a Deus, Deus abençoe, foi uma viagem maravilhosa. Foi assim um presente de Deus na minha vida. Eu só tenho que agradecer, né? E depois de 1 ano e 1 mês da luta que eu passei, e Deus me deu esse presente. Agora falando sobre esses indígenas. Esses indígenas, eles estavam nesse local que nós fomos. Tem um bobonetário na frente, e logo atrás eles ficam. Eles não falam a língua Bissai. Eles são um povo paluã e eles moram nessa ilha, também chama Paluã. Muitos desses povos já se modernizaram e se misturaram com os espanhóis. Não são mais indígenas, e são os filipinos.
Só que existe ainda alguns paluãs isolados que vivem da caça e pesca. Só que de uns 50 a 70 anos mais ou menos para cá, eles começaram a ter dificuldade com a caça e com a pesca, que é justamente esses rapazes com as suas famílias. Então o que eles fizeram? Aonde eles moram, da onde ali eles estavam, é mais ou menos 200 quilômetros de distância. Então uma parte eles vão de pé, outra parte de caronas, e eles vêm, passa 15 dias nesse local e retorna e outra turma vem. Então para eles poderem se alimentar, eles fazem artesanatos e tocam, cantam não, só toca, né? Porque eles não falam a língua. O rapaz que estava lá, que era tipo um guia turístico, que falava algumas palavras e eles faziam, era tipo um robô sendo mandado pelo rapaz, né? E o que eu pude ver? A dificuldade até para evangelizar eles, porque eles não falam a língua que os filipinos falam, que é o Bisay. Já é uma outra língua. Então, o pouco que aqueles rapazes estavam ali, tinha famílias, mulheres, tudo. Eu até tirei foto lá com eles. A dificuldade, porque apesar que outros países existem também, né? As tribos indígenas daqui do Brasil também tem muita dificuldade, mas foi o que eu vi. Além de ser distante e ainda mais isolados, que eles estão bem isolados nas montanhas. Os filipinos, eles são católicos, como eu já falei, né, 78% a 80%, só que eles são abertos para o evangelho. A família da minha nora, eles são católicos. Ela se converteu através de uma colega dela da escola. Ela se batizou lá agora dia 17, o casamento foi dia 18. Ela se converteu através de uma colega da escola, só que ela estava assim, né, insegura, visitava as igrejas, tudo. E aí, quando meu filho começou a namorar com ela pela internet, que já tem bem uns 8 anos, ele começou a incentivar ela a ir para a igreja, tudo. E aí foi que ela começou, né, a servir ao Senhor. E quando ela foi morar no Canadá, que ela foi trabalhar no acampamento onde ele trabalha, que ela realmente se firmou, que ela realmente conheceu o Senhor. Né, e ela se batizou lá junto com a gente, agora nas Filipinas. Ela deu o testemunho dela e para os pais dela, né, assim, foi coisa muito linda, né? A mãe dela se emocionou lá com a gente. E assim, irmãos, eu só tenho que agradecer pelo que o Senhor fez nas nossas vidas, né? No casamento do meu filho, teve um momento lá que eu falei para ele: você vai pagar um mico. Porque teve um negócio de uma dança e ele mandou dançar com ele. Tinha uma valsa, eu falei: meu filho, eu nunca dancei na minha vida, né? E ele falou assim: mãe, vamos fazer, faz parte lá da festa. E teve um momento assim que ele começou a traduzir a letra da música para mim. E na letra falava assim: você imaginava que ia chegar até aqui? Isso para mim, eu desabei. Porque jamais eu imaginei, né, que iria tão longe, né? Mas Deus é bom. Tem um pastor amigo da gente que, antes de eu viajar, ele almoçou na casa da minha irmã e eu fui almoçar lá. Ele falou assim: irmã Célia, você imaginaria que você um dia iria para tão longe? Ele já foi para o Senegal, onde Damara está, né? E agora ir para as Filipinas. Eu falei: pastor, se eu soubesse, eu tinha estudado inglês, não tinha só ficado nas aulas assim, né? Eu teria estudado, porque faz muita falta, né? Até para a gente comer, para pedir é complicado. Eu olhava o que o povo estava comendo do lado e apontava, né? No primeiro voo mesmo, eu falei para a aeromoça: eu não falo inglês. Aí um rapaz que estava do meu lado me ajudou, porque o sobrinho daí eu estava no banco de trás. Mas Deus é bom, Ele está com a gente o tempo todo, Ele não nos desampara, né? E eu me senti muito protegida pelo Senhor, né? Foram 25 horas de voo, 1h30, depois mais 9, era para ser 10, foram 9, Deus até isso abreviou,
e mais 15 horas depois, mas estou aqui, para a honra e glória do Senhor. A minha vizinha falou, se eu não aguentaria, eu falei, nossa, mas foi tão tranquilo, né? Acho que de tanto remédio que eu tomei para enjoo, que eu dormi uma boa parte, mas Deus é bom e Ele cuida de nós. E vamos orar, irmãos, pelos nossos missionários, para que o Senhor dê força a eles, aonde eles estiverem, para aguentar, porque eu mesmo, esses 15 dias com a alimentação, eu falei, ai, graças a Deus, daqui tantos dias eu estou em casa. E imagina os nossos missionários, o quanto que eles não sofrem por aí, né, tendo vontade de comer, por exemplo, a Damares, um simples cuscuz, que lá não tem o nosso flocão. Então é coisa simples que a gente não valoriza e os nossos missionários muitas vezes precisam. Que Deus possa estar abençoando, né, os irmãos e a igreja. Eu não sei se ainda vai passar o hino, Aline. Vai? Então, vamos lá. Desculpa, pastor, que eu tomei muito tempo. Enquanto nós vamos estar louvando, os irmãos têm a oportunidade de estar dizimando, ofertando para missões. Lembrando que é só colocar o 02 centavos. Amor que salva, amor que liberta, profundo amor do Pai, que traz
irmãos. Eu gostaria... Temos visitante esta noite. Tem uma jovem ali atrás. Qual é o seu nome? Laura. Também está minha cunhada e a Manuela. Tem mais um senhor aqui na frente. Que Deus abençoe a vida de vocês. É a sua primeira vez aqui? Não? Então ela já é visitante corriqueira. A nossa irmã aqui do fundo também. Então, neste momento eu convido as crianças. Você é a primeira vez, né? Qual é o seu nome? Manuel. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido as crianças para estar aqui à frente. Vamos estar orando. Eu gostaria de convidar a nossa irmã Inajá para estar fazendo essa oração. A palavra está com o pastor. Som. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Como é bom estar aqui para glorificar o nome do Senhor. Como é bom estar aqui para ouvir sobre missões, como está o campo missionário. E é bom estar aqui para saber o alcance da mão de Deus, até onde ela vai. Tem uma jovem que é membro da nossa igreja, já é membro da nossa igreja, já foi apresentada inclusive, mas eu gostaria de estar fazendo uma oração específica por ela. O nome dela é Luísa. Ela veio hoje? Veio? Ah, ela está aí. Chamar a Luísa, a Letícia, o Fábio, a irmã Regina, Ulisses. Nós vamos orar e ainda já tem uma lembrancinha para ela aqui. Até quando ela ficar mais velha, ela não vai esquecer esse presente. Já pode vir aqui. Irmãos, ela já foi apresentada aqui num domingo de carnaval, que é o feriado, né? O pastor Xande já apresentou, mas a gente vai fazer uma oração específica. Eu não pude estar aqui no dia.
Todas as mulheres fiquem de pé. Hoje é o encerramento do mês de março também. E é o mês das mulheres. Tem o Dia Internacional e o mês das mulheres, que é o mês de março. Então nós vamos orar, tanto pela Luísa, como para todas as mulheres da nossa igreja. Vamos orar. Os irmãos e irmãs, estendem uma de suas mãos aqui para a Luísa. Né, Luísa? Tudo bem, Luísa? Ela quer o microfone, mas agora não dá. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por esta vida preciosa que o Senhor trouxe ao mundo, Deus, com saúde, para alegrar a família, Deus, toda a família, e em especial a Letícia e o Fábio, que foram presenteados com essa joia preciosa, porque as crianças são verdadeiras joias, são herança que o Senhor nos dá. Muito obrigado a Deus pela vida da Luísa, e eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor proteja, assim como o Senhor tem protegido até aqui, ó Deus, nesses quase 6 meses, que o Senhor continue protegendo a tua filha, Senhor, para todo sempre. Ó Deus, que os pais possam continuar ensinando a criança no caminho em que deva andar, para que até quando ficar mais velha, não venha se desviar desse caminho tão precioso, ó Deus. Eu também te peço, ó Deus, por todas as mulheres desta igreja, que agora estamos encerrando o mês da mulher, e eu te peço, ó Deus, por todas elas, que ontem aqui estiveram reunidas para falar do teu amor, falar da tua graça, Senhor, e que o Senhor conserve essas irmãs abençoadas, que tem sido o braço forte aqui desta igreja, meu Pai. Muito obrigado pela existência delas, e em especial dessa mulher, essa pequena mulher, Luísa, que está aqui conosco, Pai. Continue abençoando a vida dela. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. 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 Já estava orando? Estava orando. Estava orando. Pode. Desculpa interromper, mas é que eu ainda não tive a oportunidade de dar o nosso testemunho, mas falando bem breve, eu nasci de novo no dia 16 de setembro de 2024, junto com a minha filha. Para quem não sabe, eu tive pré-eclâmpsia severa, fiquei 2 semanas internada, eu estava tomando 28 comprimidos para segurar ela. E a oração dos irmãos, as mensagens que a gente recebeu do pastor, da Inajá, de todos os outros irmãos, vocês não sabem o quanto foi importante para a gente. Tá aqui hoje, eu nasci de novo, a minha filha nasceu junto comigo. Eu sou um milagre, a minha filha é um milagre. Desde o dia da concepção dela, assim, porque a gente depois fez as contas, aconteceram várias tormentas, a minha irmã teve uma crise, o Fábio foi sequestrado, quase morreu e durante a gestação eu fiquei internada mais de uma vez, e sempre foi luta para conseguir gerar a Luísa, para trazer a Luísa ao mundo. Então, hoje, ela está aqui no meu colo, está aqui conosco, é um milagre. Eu nasci de novo junto com a minha filha, e eu sou muito grata pelas orações dessa igreja e pelo Deus poderoso. Então, não vamos deixar desanimar, irmãos, vamos levantar um clamor, vamos orar, vamos louvar com fé. Vamos levantar essa igreja. Eu tenho orado por essa casa de oração e eu não vou desistir dessa casa de oração. Em nome de Jesus, vamos quebrar ego, vamos quebrar coisa. Eu sou um milagre, eu estou aqui pelo poder de Deus, pelo poder da oração. E a gente tem que confiar no Espírito Santo de Deus, a gente tem que deixar Deus agir. Eu estou falando aqui e é Deus que está me colocando. Pode ser batalha, você pode estar se levantando achando ruim, mas é pelo Espírito Santo. Receba essa oração, não deixe essa casa se derrubar. Vamos levantar, vamos orar. Recebi uma crítica, poxa, que legal, vou melhorar. Pensa no teu milagre, pensa naquilo que você recebeu. Entendeu? Pensa naquele irmão que está na missão que não tem nada. Eu sou um milagre, eu sou uma prova viva de que Jesus tem poder. Um dia eu estava no meu quarto e a cada 3 horas eles faziam um exame de cardiotoco. As mães
já tiveram bebê, sabe, para ouvir o coração dela, e às vezes o coração dela não estava batendo. E eu orei, eu falei, meu Deus, que será? O Senhor vai levar minha bebê? E eu estava sozinha nesse dia, porque ninguém estava podendo ficar comigo, meu marido tendo que trabalhar, minha mãe teve que ir para casa tomar banho, e não tinha ninguém para ficar comigo. E a porta do quarto abriu. E eu sei que Jesus foi ali comigo naquele momento, segurou minha mão e ficou comigo aquela tarde. E eu sei que depois o coraçãozinho dela começou a aumentar e a gente segurou. E eu sou muito grata pela vida do Dr. João, que cuidou da gente, e por toda a igreja. Vamos deixar o Espírito Santo agir, vamos receber essa palavra. Não deixa seu coração arder de novo, em nome de Jesus. Depois eu conto mais. Amém? Amém, glória a Deus. Deus abençoe. Parabéns, varão. Amém, que testemunho lindo, hein? Maravilha. Veio bem de encontro a mensagem desta noite. Mas nós vamos ainda ter, eu sei que o tempo está avançado, mas nós vamos ter mais um momento de oração, irmãos, antes da palavra de Deus. Nós vamos orar mais uma vez. E Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós sabemos que tudo vem de Ti, tudo também é para o Senhor, tudo é do Senhor. Muito obrigado pelas maravilhas que o Senhor tem feito na vida desta igreja, Senhor, na vida da Letícia, do Fábio, do Ulisses, da irmã Regina, ó Deus, quantas maravilhas o Senhor tem feito, verdadeiros milagres. E outros também, Senhor, que passaram pela cura milagrosa, que o Senhor foi quem deu. E continuamos te pedindo, ó Deus, pela recuperação do irmão Tonhão, Senhor, que ele se recupere dessa cirurgia que ele fez no pé. Ó Deus, e queremos continuar te pedindo, ó Deus, pela vida do irmão Marcos. E sabemos, ó Deus, que tudo tem o tempo certo do Senhor. E cremos, mas nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. E tudo está no teu controle, Senhor, no teu tempo. Faça-se tudo conforme a tua vontade. Abençoe a vida desta igreja, das famílias desta igreja e individualmente de todos os nossos amados irmãos que fazem parte desta igreja, Senhor. Agora eu quero te pedir por esta palavra, que o Senhor venha falar conosco, Senhor, através das Sagradas Escrituras, que é a tua palavra, Senhor. Fala conosco e demonstre mais uma vez, Senhor, até onde a tua mão tem ido para abençoar, para curar, para fazer verdadeiros milagres, ó Deus. São bênçãos que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, eu quero convidar os irmãos para ficar em pé e abrir as suas Bíblias no Salmo de número 139. Salmo de número 139. Salmo de Davi. Nós vamos meditar nesta noite, irmãos, sobre o alcance da mão de Deus. Até onde vai? O alcance da mão de Deus. Salmo de número 139, de 1 a 12. Salmo de número 139, de 1 a 12, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda.
Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Que Deus abençoe a sua palavra, os nossos corações. Os irmãos podem assentar-se. Qual será realmente o alcance da mão de Deus? Vocês já pararam para medir? Já pegaram uma trena? Já pegaram uma fita métrica para medir até onde vai a mão de Deus para nos alcançar? E até onde Ele vai? Em busca de um filho perdido, de uma ovelha perdida, até onde Ele vai? Eu só sei dizer uma coisa para vocês: Deus não vai desistir de nós facilmente. Não vai. Ele investiu alto em nós, em mim e em você. Ele pagou um preço alto. O investimento foi muito alto, então Ele não vai desistir. Antes de saber da mão de Deus aonde vai, eu queria falar com vocês sobre... Não está passando aqui, deixa eu ver. Aqui não está indo, mas pode passar aí. Isso. Deus conhece o nosso andar e o nosso deitar. O Salmo já começa dizendo o conhecer de Deus. Primeiro, para saber, antes de saber até onde Ele vai, preciso saber o conhecimento de Deus. O que Ele conhece. Ele sabe por onde você tem andado. Deus conhece o nosso andar e o nosso deitar. Ele sabe por onde nós temos andado. Por onde? Por onde você tem andado? O que você tem feito? Deus sabe. Deus sabe o que você tem feito. Deus sabe por onde você tem andado, com quem tem andado. Deus sabe se tem andado reto, se tem andado torto. Deus sabe. Deus sabe quando e como você tem se deitado. Até com quem tem se deitado. Deus sabe até aqueles momentos que nós deitamos e não conseguimos conciliar o sono. Deus sabe até os momentos de insônia. Até o porquê da insônia Deus sabe. O que você imagina, Deus sabe. Você pensa que Deus não sabe, Deus sabe. Não é possível, vou esconder isso de Deus. Não vai. O saber de Deus não tem fim. É maior do que a gente pensa. Então Deus sabe da sua luta. Deus sabe por onde você tem andado. O que tem passado. Mas Ele sabe de tudo. Deus sabe também da nossa mente e do nosso coração. Deus sabe. Ele sabe o que você tem pensado. Ele sabe o que vai dentro do seu coração. Até as intenções do coração, Deus sabe. Foi Deus que nos criou. Esqueceram disso? Deus criou
o ser humano, então ele sabe tudo. E ele fez questão de saber tudo. Conhece o que está na nossa mente, tudo que pensamos e imaginamos, até os seus sonhos e projetos. Uma vez eu já falei isso aí, evite de falar dos seus projetos antes deles serem concluídos. Ou conte nos dedos da mão, para quem você deve contar os seus projetos, os seus sonhos. Eu aconselho esperar primeiro o sonho se realizar, o projeto se tornar palpável, visível, depois contar. E aí alegrar-se com os que se alegram. Às vezes a gente abre o coração para as pessoas erradas. E aí não é muito bom. Mas quando você se abre com as pessoas certas, é bom. Vai te aconselhar, vai te ajudar, vai te incentivar. E principalmente a Deus. Fale com Ele: Senhor, eu tenho sonhos, eu tenho projetos na minha vida. Fale para Ele dos seus sonhos e dos seus projetos, ainda que Ele saiba, mas verbalize para Ele. Ainda que seja no pensamento, porque Deus lê pensamentos. O nosso inimigo, graças a Deus, não lê o nosso pensamento, mas Deus lê. Deus sabe tudo que se passa. Deus sabe o que vai no seu coração. Deus sabe se você tem maquinado mal ou bem. Deus sabe se você tem guardado no seu coração ódio, ou se tem guardado amor no coração. Deus sabe. Até isso, Deus sabe. Deus sabe de tudo que se passa dentro de nós. Muitas vezes a gente recebe o efeito, mas não sabe a causa. Deus sabe o efeito e a causa. O que deu causa àquele efeito? Efeito é o resultado da causa. Causa é o agente iniciador. E aí você fala: por que eu estou passando por isso? Você está nos efeitos. Aí você fala para Deus: Senhor, por que eu estou passando por isso? Se Deus te responder, Ele vai estar respondendo a causa, o motivo pelo qual você está passando. Mas em tudo nós devemos dar graças. Em tudo que passarmos nessa vida, não se joga fora. Tudo que nós passamos de experiências. Aqui a Letícia falou de muitas coisas, em poucos minutos, mas falou de muita coisa que aconteceu na vida dela, do Fábio, do Ulisses, da Regina, nesse período, da outra irmã, que aconteceu nessa época de gestação. Tudo que acontece na nossa vida, irmãos, desde quando a gente nasce, até quando vai morrer, tudo que se passa, não é em vão. Há uma lição a ser aprendida. Há um porquê de tudo. Há uma razão de tudo. E a vida é uma escola. E nós somos alunos dessa escola. Às vezes demora para aprender. Às vezes a gente se comporta como aquele pessoal do fundão que não presta atenção e vai mal na prova, né? Mas às vezes a gente está lá na frente, o professor respirou, ele está anotando. Por quê? Porque nós somos alunos, estamos aprendendo. Então tudo que acontece de bom, de ruim, serve para um aprendizado. Serve para amadurecermos, para crescermos. E até, dependendo de como for, aprender uma lição para não entrar mais. Então nós temos que ser alunos inteligentes. Se nós erramos uma vez e sofremos consequências por isso, então não errar mais. Pelo menos aquele erro. Errar o mesmo erro não tem muito cabimento.
voltar para o mesmo erro. Não tem cabimento. Errou um outro, porque vai aprender com aquele erro. O alcance da mão de Deus é muito grande. E é para onde ela vai? Ela alcança, segundo o texto que nós lemos, lugares altos. O salmista fala assim: se eu me ausentar, se eu subir aos céus, ali o Senhor estará. E se eu for para lugares distantes, profundos, Deus também estará lá. Deus estará conosco em lugares altos. Deus estará conosco quando nós nos formarmos na faculdade e estivermos recebendo o certificado. Deus estará conosco nos lugares altos, nos melhores momentos da nossa vida. No momento em que nós fomos curados, fomos libertos, fomos salvos. Lugares altos. Deus nos leva para lugares altos, e ali Ele está. Ali a sua mão alcança. Não tem fita métrica, não tem trena que possa medir até onde vai a mão de Deus em nosso favor. Deus sabe das suas vitórias e conquistas, Deus sabe. Às vezes você não falou para ninguém, mas Deus sabe. E aí, quando nós estivermos nos lugares altos, nós não podemos esquecer jamais de agradecer. Quando estivermos desfrutando o resultado de um trabalho árduo, cansativo, de suor, sempre agradecer, porque nós não conseguimos sozinhos, a mão de Deus te alcançou. Então, se você está nos céus, Deus te alcançou, Deus fez você ir para lá. E a mão de Deus está lá. Deus sabe quanto tempo você passa com Ele. Nos céus um dia todos nós estaremos lá com Cristo. Um dia todos nós estaremos lá. Não sei quando será o meu dia, eu espero que o meu número de chamada esteja longe, espero, né? A gente nunca sabe. Mas um dia nós estaremos lá com Deus, morando lá, no céu, numa outra dimensão espiritual. Quanto tempo você tem passado com Deus? Quanto tempo você tem... A Letícia falou que bem de oração. Quanto tempo você tem levado de oração na sua vida? Fizeram uma pesquisa, irmãos, não sei como foi feita essa pesquisa, mas não passava de 5 minutos por dia que os crentes oravam. 5 minutos é muito pouco. 5 minutos passando na presença de Deus é pouco. Aumente esse tempo que você passa com Ele. Deus sabe todos os momentos bons que você passou ou está passando, e passará, porque Deus vai sempre te colocar em lugares altos, fazer como a corça, vai te levar você para lugares altos, e ali a mão de Deus estará, dos lugares altos. A sua mão também nos alcança nas profundezas do mar. Deus sabe os lugares baixos por onde nós temos passado. Deus sabe. Deus sabe os momentos difíceis que você passou lá no fundo do mar. Mas Deus te alcança lá. No lugar mais distante, Deus está. Se você pensa em fugir para o céu, Deus está lá. Se para profundezas do mar, Deus está lá. Deus está na sua frente, Deus está na sua retaguarda. Deus está em todos os lugares. Ele está à sua esquerda, Ele está à sua direita. Deus te alcança, sabe aonde?
naqueles momentos que você teve derrota? Ou será que a vida do cristão é só vitória? Ou será que você nunca passou por circunstâncias desagradáveis? Nunca passou por situações de quase morte? Nunca passou por circunstâncias que você fala assim: como eu vou sair dessa? Que situação? Nós enfrentamos derrotas na nossa vida, sim. Mas a mão de Deus lá nos alcançará. Nos alcança. Até lá. Deus alcança nos momentos mais difíceis. Deus te alcança nesses lugares, sabe para quê? Para você não entrar em depressão. Para você não ficar deprimido, a mão de Deus vai até lá. E vai estar junto com você, naqueles momentos mais difíceis. Às vezes é momento que você quis fugir. Fugir de uma situação e às vezes não deu certo. Se afundou mais ainda. Mas não importa a profundidade que você se afundou. A mão de Deus te alcança lá. E vai cuidar de você. Ele não quer ver ninguém deprimido. Os momentos de profundezas do mar, irmãos, são momentos passageiros, mas que a gente passa. Nesses momentos a mão de Deus vai nos alcançar. Nesse momento a nossa confiança em Deus deve aumentar até, não diminuir. A nossa confiança, a nossa fé tem que sempre aumentar. A sua mão nos alcança para salvar. Deus sabe daqueles que ainda não entregaram as suas vidas para Jesus. Deus sabe. Mas a sua mão continua indo ao alcance de todos. Aqueles que já entregaram a sua vida para Jesus, amém. Aqueles que não entregaram, o Espírito Santo está lá, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Deus está te alcançando hoje. Não sei se todos que estão ouvindo aqui ou na live já entregaram a sua vida para Jesus, mas eu quero dizer que hoje, esta palavra alcança aqueles que ainda não têm salvação, porque a mão de Deus vai até o perdido e dá gratuitamente a salvação. Aquele que aceita voluntariamente. O evangelho não é enfiado goela abaixo, não é obrigado, é voluntário. Você aceita se quiser, você entrega se quiser. Mas se entregar, a partir daí a mão de Deus vai ser para te levantar. A mão de Deus nos levanta, nos alcança e nos levanta. Deus quer salvar a sua alma, porque Ele sabe que o corpo vai virar pó e vai para a terra. Deus quer salvar a sua alma. Deus investiu alto, muito alto, nessa questão de salvação. Foi o seu próprio filho que Ele entregou, o próprio filho. O preço mais alto que Ele tinha, o que tinha de maior valor Ele entregou. Deus tem ainda coisas boas para você? Tem. Esse foi o maior presente. Esse foi o maior alcance que a mão de Deus pôde ir até você. É alcançar para salvar. E ainda hoje essa mão está estendida. A mão de Deus está estendida. Os braços de Deus estão abertos para abraçar aquele que quer entregar a sua vida para ser salvo através de Jesus. Jesus é o único caminho, a única verdade, e é só nele que há vida. Fora dele não há vida. E nele há vida, e vida em abundância ainda. A mão de Deus nos alcança para salvar. A mão de Deus nos alcança para curar.
A sua mão nos alcança para curar doenças físicas e emocionais. Às vezes a doença emocional é pior que a física. Ficar aprisionado emocionalmente é horrível. Mas aquelas doenças mais difíceis que a gente acha que para nós não tem cura, para Deus tem cura. A mão de Deus alcança, vai até lá. Doença mais terrível que tem hoje, ou se não for a pior, uma delas é o câncer. E Deus vai até lá. Os médicos não sabem dar explicação, mas você não tem mais nada. Mas você tinha um tumor. Estava crescendo e agora não sei o que aconteceu. Você tem fé? Sim. Eu sou cristão, eu sou uma cristã. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Então está explicado. Tem coisa que a medicina não explica. E os médicos ficam de boca aberta. Como isso pode acontecer? Como? Não tem uma explicação lógica para isso. Mas se aconteceu, é a mão de Deus. Aonde a medicina não vai, a mão de Deus vai. O alcance da mão de Deus é bem maior que a medicina. Vai além da psicologia, vai além da psiquiatria, vai além da psicanálise. A mão de Deus vai além. A mão de Deus é poderosa para salvar, para curar. A mão de Deus nos alcança para derramar um bálsamo em nossas feridas. Quando você tiver um problema emocional, ore assim: Senhor, me alcance com a tua mão. Quando você tiver um problema físico, você ore assim: Senhor, que a tua mão me alcance e me tire dessa situação. Essa é a nossa oração quando você tiver feridas físicas e feridas emocionais. E tem alguns que têm até feridas psicológicas, que são as doenças psicossomáticas. Às vezes você resolveu um problema emocional, você foi curado de um monte de enfermidade, porque era tudo psicossomática. A origem é psíquica, o resultado é físico. Doenças psicossomáticas. A mão de Deus nos alcança para enxugar as nossas lágrimas. Eu não sei se você tem ultimamente derramado lágrimas, mas eu sei que Deus sabe o que você tem passado. Eu sei que Deus sabe o que você tem passado. Eu não preciso saber, mas Deus precisa saber, porque é Deus que vai alcançar com a sua mão. Ele vai te alcançar com a sua mão. Ele vai enxugar as suas lágrimas com a sua poderosa mão. Ele vai ajudar até naquilo que tem feito você chorar. O choro simples, só, você fala: Senhor, obrigado por enxugar minha lágrima, Senhor, mas Senhor, seria tão bom se o Senhor atuasse na fonte, naquilo que me provocou a lágrima. Não seria melhor? Você vai atingir a fonte, a origem, a lágrima automaticamente vai secar. Mas ainda assim será a mão de Deus. Deus conhece a sua vida sem você dizer nada. Não precisa dizer nada. Não, precisa, mas Deus já sabe tudo. Sabe tudo da sua vida. Ele sabe o motivo da sua dor.
Mas a mão de Deus, confia nisso, confia, isso que eu estou passando para os irmãos, eu estou baseado na palavra de Deus. Confie que a mão de Deus vai te alcançar, vai chegar no lugar mais inimaginável. Senhor, mas tem tanta gente precisando mais do que eu, e ainda assim a mão de Deus vai te alcançar. Por mais que você tenha pedido alguma coisa simples, por mais que você tenha pedido alguma coisa complexa, a mão de Deus vai te alcançar. Porque não adianta para onde você quer ir, ali a mão de Deus estará com você. Finalizando, meus irmãos, a mão de Deus, então, ela nos alcança em todos os lugares físicos e circunstâncias. Algo que não é físico, mas que são acontecimentos. E não adianta fugirmos da presença de Deus. O salmista está querendo dizer isso. Não adianta você tentar fugir da presença de Deus, porque Ele vai te alcançar. Onde nós pensarmos em ir para fugir, a hora que você chega lá, Deus já está lá te esperando. Você pensou em fugir? Nem adianta ir para lá, Deus vai te alcançar. Deus nunca vai desistir de você. Se você é um pecador não redimido, Deus não vai desistir de você. Com o Espírito Santo de Deus, Ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Você que é salvo, ainda assim, Deus não vai jamais desistir de você. Se Ele não desiste do ímpio, quanto mais de você. Então, não existe lugar e não existe circunstância que Deus não possa ir. Coloque isso na sua cabeça. Pense nisso. Deus vai deixar você ir até onde você pode. Tem coisas que dá para a gente fazer. Deus não vai escolher para você o sapato que você vai vestir, a roupa que você vai vestir, o que você vai comer. Mas Deus vai decidir que você terá um sustento para comprar o que comer, para comprar a roupa para vestir, o sapato para calçar. Pequenas escolhas você vai fazer. Grandes escolhas, peça ajuda para Deus. Ele é especialista em decisões importantes e em decisões difíceis. Quando você chegar num momento assim, e agora? Eu vou para a esquerda, eu vou para a direita? Sigo em frente ou recuo? Quando você chegar a um momento assim da sua vida, você fala para Deus: Senhor, eu sei que a tua mão me alcance agora. Que decisão eu devo tomar? E só tome a decisão quando você sentir paz no seu coração. Antes disso, nada. Espere a vontade de Deus, espere o momento. Nem sempre é o mesmo momento, o seu e o de Deus, nem sempre é o mesmo, mas o de Deus é o certo. E a hora que Ele falou, e você sentiu no seu coração que é para a esquerda, que é para a direita, ou quer seguir em frente, ou até alguns momentos até recuar, se Deus falou isso, você sentiu paz no coração. Quando é que eu sei que Deus falou comigo? É porque eu sinto paz no coração. Enquanto eu tiver com o coração incomodado, com o coração ainda em chamas, não tome nenhuma decisão. Não tome decisão de cabeça quente.
Espere no Senhor. Peça, Senhor, esfria minha cabeça. Estou muito nervoso, nervosa. Não é o momento de decisão. Esse é o momento de pedir para Deus nos alcançar com a sua mão e acalmar a nossa ansiedade, acalmar a nossa alma. Esse é o momento. Pedir para que a mão de Deus nos direcione. Não queira você direcionar, aí dá errado. Mas Deus é tão misericordioso, e mesmo assim Ele vai lá te pegar, assim como uma ovelha que vai para um lugar difícil, se enrosca lá, e o pastor vai lá e busca com aquele cajado, né, aquele curvo, pega na cabeça da ovelhinha e traz. Mesmo assim, ainda Deus não vai desistir de nós. Mas para que sofrer, se a gente pode tomar a decisão direcionado por Deus? Porque a mão de Deus vai sempre nos alcançar. Entenda isso, compreenda isso, aceite isso, entenda isso, viva isso na sua vida. A mão de Deus, e ela não está encolhida para que não possa nos abençoar. A mão de Deus está sempre estendida, e ela vai aonde você estiver. Ela vai no lugar e na circunstância que você tiver. Deus inspirou Davi a escrever esse salmo de confiança sobre a mão de Deus, que é poderosa para nos alcançar. Que o Senhor nos abençoe, que possamos a cada dia mais confiar nessa mão poderosa de Deus, que sempre nos alcança. Então, o alcance da mão de Deus, respondendo à pergunta inicial, não tem alcance, não tem limite. Se tivermos que dar uma resposta, é esta: pastor, até onde vai a mão de Deus? Não tem limite. Assim como o universo não tem fim, os planetas, galáxias não tem fim, a mão de Deus também não tem fim. Ela alcança o infinito. Essa é a mão de Deus. Eu sinto uma confiança muito grande ao saber disso, ao saber que onde eu estiver, Deus estará comigo, Deus estará me guiando, me orientando, me aconselhando. A mão de Deus estará lá. Até quando a gente pensa em fazer coisa errada, a mão de Deus vai estar lá para nos orientar a fazer o certo. Essa é a mão de Deus. E essa mão jamais vai desistir de você. Você pode tentar desistir de Deus, Deus não vai desistir de você. Vamos ficar em pé, vamos orar, irmãos. E que Deus alcance sempre a sua vida, para o seu próprio bem, que Ele alcance a sua vida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela Tua palavra de conforto aos nossos corações, de saber que a Tua mão não tem distância que ela não possa alcançar. O Senhor alcança aonde nós estivermos e em que circunstâncias estivermos, ali o Senhor estará. Obrigado pela Tua onipresença nas nossas vidas, Senhor. Obrigado pela Tua onipotência nas nossas vidas. Obrigado pela Tua onisciência em nossas vidas. O Senhor sabe tudo, o Senhor pode tudo, e o Senhor está presente em todo e qualquer lugar que queira estar. Obrigado, Senhor, por esta palavra de conforto que o Senhor dá aos nossos corações, para sairmos daqui com uma esperança no coração de que o Senhor nunca desistiu, não desiste e jamais vai desistir de nós, e que o Senhor vai cuidar, assim como cuidou da Letícia, do Fábio, do Ulisses, da Regina, da própria Luísa. Sabemos que é a mesma mão que atuou na vida dela, que atuou na vida da Aline, que atuou na vida
da Luciane, da Jane Maciel, da Zene. Sabemos que é a mesma mão, é a tua mão poderosa que atua sobre nós. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado porque a tua mão sempre nos alcança. Obrigado, Senhor, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso. Nós oramos agradecido, no nome de Jesus, amém, amém. Agora que o amor de Deus nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as doces consolações do Espírito Santo, permaneçam com esta igreja e com todo o povo do Senhor espalhado, hoje e para todos sempre, amém, amém, amém. Ainda em pé, vamos ter mais um louvor, irmãos? Nós vamos terminar o nosso culto desta noite, porque o culto continua na nossa vida, pela semana, com essa oração, que o Senhor possa nos usar onde estivermos. Eu tenho certeza que Ele vai permitir situações essa semana, que você será usado pelo Senhor, amém?